Muito bom dia, minhas amigas, meus amigos. Começando o Fred Café desta segunda-feira, de fora dos estúdios. Daqui a pouco eu volto para os meus estúdios em Manchester, mas estou aproveitando que eu estou aqui em Newcastle para falar um pouquinho desse jogo, dessa goleada do Newcastle por 4-1 sobre o Manchester United. Eu começo, portanto, a análise desse fim de semana de Premier League, chegando ao fim da Premier League, chegando muito próximo de garantir matematicamente o campeão e colocando um foco no que há de mais interessante em termos de riscos e de clubes envolvidos, que são as posições para a próxima Liga dos Campeões. Por isso esse jogo é muito importante, por isso essa rodada foi muito boa para o Newcastle, que consegue, goleando o Manchester United, subir para a quarta colocação e se aproxima bastante de voltar para a próxima Liga dos Campeões. Uma temporada que assim seria talvez a melhor da história do Newcastle, cara, porque ganha a Copa da Liga, o primeiro título em 70 anos, e depois consegue se aproximar e garantindo a vaga na próxima Champions. Realmente é uma dobradinha muito interessante, mostrando que o time, apesar de ter entendido a importância da Copa da Liga, teve até festas nas ruas aqui com cenas maravilhosas, não se desligou da Premier League, não abaixou o farol, não se saciou completamente e está com muita fome de conseguir essa vaga na próxima Champions, o que estaria bastante adequado ao futebol que a equipe tem apresentado. O primeiro tempo hoje foi bastante equilibrado por aqui, o Manchester United até jogava melhor, conseguia fazer boas jogadas. Teve uma jogadaça do Zirkzee com o Bruno Fernandes, que foi parado por uma defesaça do Nick Pope, mas aí depois o Newcastle abre o placar numa linda jogada do espetacular centroavante, que é o Isaac, um pivô maravilhoso para o Sandro Tonali abrir o placar. O Newcastle abre o placar quando o Manchester United era melhor, e depois o Manchester United empata quando o Newcastle estava melhor, num bom contra-ataque, jogada do Diogo Dalot, passe para o Garnacho finalizar muito bem no canto do Pope. O intervalo, as equipes foram para o intervalo empatando 1-1, e aí no segundo tempo um vareio, um passeio, um atropelo do Newcastle, aproveitando uma pressão alta muito bem exercida, causando erros de saída de bola do Manchester United aos borbotões. Teve um gol com o erro do Mazraoui, teve um gol com o erro do Bayindir. Sim, não foi o Onana, foi o Bayindir. E aí vale colocar uma lupa rapidamente nessa questão e nessa opção de Ruben Amorim. Quando você olha para a escalação do Manchester United para esse jogo, claramente há um foco muito ajustado para a Europa League, para a decisão por uma vaga nas semifinais nessa quinta-feira em Old Trafford contra o Lyon, depois do empate em 2-2 na França na quinta-feira passada. Titulares no banco de reservas, reservas no time titular, porém o Onana não estava em nenhum dos dois. Isso porque, depois desse capítulo trágico para o Onana, mas muito interessante para as histórias do futebol, na quinta-feira, porque teve todo aquela loucura com as palavras inflamatórias do Matic sobre o Onana e a atuação do Onana aproximando as palavras do Matic da realidade, porque foram duas falhas clamorosas que custaram ao Manchester United um grande resultado fora de casa. E aí o Amorim, antes desse jogo, disse que o Onana nem veio para cá para se desconectar, mas garantiu que o Onana treina nessa segunda-feira, está treinando inclusive talvez enquanto você já está aproveitando o café fresquinho da Melita. O Onana está treinando para ver se volta na quinta-feira contra o Lyon. Imagino que sim. O Bayindir falha, inclusive, no quarto gol, mas não dá para dizer que, caramba, foi uma má atuação do goleiro reserva. Não tem nada disso, cara. O Manchester United deu tiros no próprio pé que não foram... O tiro no próprio pé do Bayindir já veio quando a barca estava afundando. Gente, o Ugarte, eu não quero individualizar essa derrota, tá? É só uma observação, que inclusive coloquei lá no Twitter. Cada vez mais eu entendo por que o Luiz Henrique não quis o Ugarte para o PSG. Um bom destrutor e um ruim construtor. Um cara que com a bola no pé tem uma diferença de anos-luz para Vitinha, João Neves, e nesse Manchester United de volta e meia ele faz a opção errada, ele participa do gol marcado, mas isso é a exceção, porque
geralmente ele faz a opção errada, ele não dá muito espaço que quebram as linhas, enfim. É um volante que não é muito moderno, na minha humilde opinião. Os problemas vão para além dele, mas talvez ele seja um dos que expliquem como não identificar jogadores necessários, né? Eu sei que ele tem uma proximidade com o Ruben lá do Sporting, mas não sei se é o tipo de jogador para esse time do Manchester United, para esse futuro do Rubem Amorim, que, aliás, 21 rodadas depois da chegada do Amorim, o Manchester United está uma posição abaixo do que estava. Ele chega com o United em 13º e agora o United está na 14ª colocação. Eu entendo que no retrospecto recente o time tinha entregado atuações melhores e começou bem o jogo de hoje, mas, sinceramente, cara, é complicado quando os números te entregam, por exemplo, 10 derrotas e 6 vitórias em 21 rodadas, né, com o Amorim. Tem uma pressão grande na Europa League para ganhar, para ver se consegue estar na Liga dos Campeões, que o Newcastle provavelmente estará. Mas já é uma pressão ainda maior para ver se tudo isso que está sendo colocado na mesa para apoiar o Amorim e toda a grana que provavelmente será gasta na janela para apoiar o Amorim, se vai ter sentido, né? Porque essa campanha é realmente muito, muito, muito vergonhosa, cara. Muito vergonhosa. É impressionante. O Manchester United está 10 pontos atrás do 8º colocado. E por que eu estou falando do 8º colocado? Porque a pior campanha do Manchester United na era Premier League foi na temporada passada, terminando na 8ª colocação com o Erik ten Hag. E agora essa 8ª colocação está 10 pontos atrás. O que é pior sempre pode piorar. Que sejam passos atrás para vários passos à frente. Mas eu não sei se esse caminhar vai ser tão rápido quanto o clube precisa, né? O tempo da urgência nem sempre é o tempo do futebol. Vamos ver quantas casas o Manchester United consegue percorrer na próxima temporada e se consegue ter a ajuda do dinheiro da Liga dos Campeões, se passar pelo Lyon e ganhar a Europa League. Eu entrevistei o Bruno Guimarães para a TNT México depois do jogo. Aliás, ele deu uma resposta muito interessante sobre a situação da seleção brasileira, então eu convido vocês a buscarem depois desse vídeo, por favor, aqui no YouTube, a entrevista, que certamente está na TNT Esportes México aqui no YouTube. Ele dedicou essa vitória para o Ed Howe, que teve um quadro clínico esquisito, assim, não nos explicaram, até a gravação desse vídeo a gente não tinha a informação, a gente da mídia, né? Não tinha a informação do que aconteceu, mas ele passou a semana doente, na sexta-feira foi internado e a única comunicação do clube foi para dizer que ele estava consciente e se comunicando. Então, se é para comunicar isso, é porque em algum momento ele não esteve consciente, coitado. Tomara que esteja bem, tomara que volte em breve. Ele não esteve aqui, portanto, comandando a equipe e teve essa vitória colocada no nome dele pelo próprio capitão. Acho que é isso, gente. Não tem por que também derramar muitos minutos mais sobre esse jogo. Acho que já deu para fazer um resumão. Agora sim, pegamos o trem para os nossos estúdios em Manchester. Maravilha, lembrando que a Melita é o café oficial do Fred Café. A Melita conecta especialistas em futebol internacional na posição de especialista em café e nos oferece o glorioso cupom CAFRED com 10% de descontos em todo o site melita.com.br e frete grátis em compras acima de R$250. Por favor, priorize a Melita e o café fresquinho que sempre brinda o nosso Fred Café toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. A Melita é o café oficial do Fred Café e a Melita desperta você para sentir mais o esporte. Vamos passar para falar de não briga pelo título, da contagem regressiva do Liverpool para erguer oficialmente essa taça da Premier League. Mais um golinho. Vitória de 2-1 para cima do West Ham em Anfield, com um sofrimento relativo, porém tão cinematográfico que parecia roteirizado, cara. Porque o Liverpool vencia por 1-0, placar magro, até os 41 minutos do segundo tempo. O West Ham já tinha colocado bola na trave, já tinha saído cara a cara com o Alisson, o melhor goleiro no abafa 1 contra 1 do mundo, que salvou o Liverpool mais uma vez em
em um par de vezes nessa partida. E aí, aos 41 minutos, o West Ham finalmente consegue o empate. Numa jogada esquisitíssima, um cruzamento acho que do Kudus. E aí o Robertson acaba fazendo o gol contra, atrapalhado pelo Van Dijk. Enfim, eles se cruzam ali, eles têm um acidente, e aí é gol do West Ham marcado oficialmente contra pro Robertson. Água no chope, não no sentido de que pudesse colocar em perigo o título. O Arsenal já, com toda razão, abriu mão da Premier League, mais uma vez jogou com várias reservas e mais uma vez apenas empatou. Mas era uma sensação esquisitíssima, né, cara? Você sofreu o empate do West Ham, que tá mal das pernas pra caramba, com David Moyes indo pro Everton e dando certo, e contratando Potter e dando errado, achando que ia ter um futebol um pouco mais plástico, um pouco mais bonito, e não deu match, pelo menos até aqui. Só que aí, o capitão, que fez parte da pataquada do gol, vai lá e num raríssimo gol de escanteio marcado pelo Liverpool, ele faz o gol da vitória, o 2-1 aos 44. Minutos antes do fim, dias e horas, talvez, antes do anúncio da renovação do contrato finalmente. Talvez, inclusive, essa renovação já foi anunciada antes da publicação, entre a gravação e a publicação do nosso Fred Café nessa manhã de segunda-feira. O que já renovou, Mohamed Salah, que já foi tema de vídeo aqui no canal, também foi fundamental com uma assistência de biquinho genial. Eu não estou usando essa palavra à toa, tá? Linda, perfeita, um passe muito bonito, inclusive vale a pena ver se você não ouviu, para deixar o Luiz Dias sozinho para abrir o placar em Anfield. E aí temos mais um alerta de recorde na era Premier League. Apertei um botão aqui imaginário. O Mohamed Salah bate um recorde na era Premier League no formato de 20 clubes. Por que é importante essa distinção? As 3 primeiras temporadas da Premier League, até 1995, tinham 22 clubes. Portanto, não eram 38 rodadas, eram 42 rodadas. Então, no formato mais igualitário de disputa, o Mohamed Salah se isola como jogador com maior número de participações diretas para gol em uma só edição. São agora 18 assistências, somadas a 27 gols, 45 participações para gol. Ele supera o recorde anterior de 44, que era dividido por Erling Haaland na temporada 22-23 e Thierry Henry na temporada 2002-2003. Agora, quando a gente abre o escopo para a era Premier League nos 2 formatos, o Salah está muito próximo de superar o recorde desse quesito, mesmo com muito menos jogos do que os recordistas Alan Shearer e Andy Cole, que atingiram a marca de 47 participações diretas para gol. O Shearer com Blackburn em 94 e 95 e o Andy Cole com Newcastle antes de ir para o Manchester United em 93 e 94. Então faltam 2 participações para gol ou assistência, para o Salah chegar a pelo menos o empate desse recorde. Chegando pelo menos ao empate desse recorde, o Salah pode empatar ou bater outro, porque ele está a 2 assistências de empatar com o recorde de assistências na era Premier League. De Bruyne, 19 e 20, Henry, 2002-2003, conseguiram 20 assistências. O Salah, como já dissemos aqui, tem 18 e faltam 6 rodadas. Me parece questão de tempo. E o Liverpool agora abre o fosso para 13 pontos, faltando 6 rodadas, com apenas 18 em disputa. O que significa que o Liverpool, senhoritas e senhoritos, já pode ser campeão na próxima rodada. Neste fim de semana, o Liverpool pode garantir matematicamente esse título histórico. Domingo, 20 de abril, fora de casa contra o Leicester. A questão é que não parece muito provável, já que para o Liverpool levantar esse título já nessa rodada 33, ele tem que contar com uma derrota do Arsenal fora de casa contra o Ipswich. Então uma rodada dos dois
do pelotão de cima contra 2 rebaixados, né? Então, por mais que o Arsenal já tenha largado de mão a Premier League, e vamos ver como que volta de Madrid, se comemorando uma classificação ou sofrendo uma virada histórica, acredito que a primeira opção é muito mais provável, enfim. O Arsenal joga antes, viu? Os dois jogam domingo, o Arsenal joga mais cedo e o Liverpool é o último a entrar em campo no domingo. Ambos fora de casa, Arsenal e Ipswich, Leicester e Liverpool. Se o Arsenal vencer, aí o Liverpool pode ser campeão na rodada seguinte, do dia 27, em Anfield, contra o Tottenham, claro, se vencer também o Leicester na próxima rodada. É questão de tempo, a contagem regressiva está cada vez mais próxima do final. Lembrando que já fizemos aqui um vídeo sobre a renovação de Mohamed Salah e também sobre o caso Alexander-Arnold. Vamos passar para Manchester City 5, Crystal Palace 2. E o primeiro grande show da turnê de despedida de Kevin De Bruyne com a camisa dos Citizens. Entre tantos acordes bem tocados em harmonia com a banda, a gente tem que dar destaque absoluto para o solo, né? Porque, por melhor que seja o conjunto do Manchester City, que não foi tão afinado nessa temporada, apenas alguns seletos artistas têm o poder de valer o ingresso por si só. E nessa temporada foi uma aparição rara desse De Bruyne, né? Ele que várias vezes valeu o ingresso por si só. Nessa temporada talvez tenha sido o primeiro jogo que ele tenha resgatado esse status na atual temporada. Gol, assistência e tudo que faz de uma exibição, uma grande exibição. Faltam 7 jogos de Kevin De Bruyne com a camisa do Manchester City, talvez 8. Eu não estou contando o Mundial de Clubes porque aparentemente ele não joga. Teria que ter uma renovação de contrato ali curta, não faz muito sentido. E desses, eu digo talvez 8 porque pode jogar uma final, né, de Copa da Inglaterra. Mas são apenas 3 jogos mais de Kevin De Bruyne com a camisa do Manchester City no Etihad Stadium. E um possível título para fechar as cortinas dessa grande turnê em Wembley. Com um grande título, e seria algo absolutamente adequado. Absolutamente adequado. Seria o mínimo, né? Para ornar com o tamanho do que foi e do que é. Depois dessa grande exibição, o De Bruyne disse em entrevista para a Viaplay, que é um canal de televisão dos países escandinavos, que não descarta seguir na Premier League, se lhe for apresentado um bom projeto. Estou curioso. Acho difícil, mas estou curioso para ver o próximo passo de Kevin De Bruyne, que disse que não pensa, ele disse que pensa em seguir jogando. Então, uma aposentadoria não é provável, pelo menos até o momento. Para além do De Bruyne, o Manchester City foi mais uma vez muito frágil defensivamente, saiu tomando 2-0 do Crystal Palace, poderia ter sofrido 3, inclusive sofreu, foi bem anulado pelo impedimento semiautomático que chega já nesse apagar das luzes da Premier League. Mas o City também é muito forte ofensivamente e criou muitas chances. Já poderia ter feito um plural de gols enquanto o Palace fazia 2, 3. Só que a exemplo do jogo contra o Bournemouth na FA Cup, em que começou sofrendo, a partir do momento em que o Manchester City tapou a sangria, também a estancou. Não sofreu mais. No segundo tempo, o Palace praticamente inexistiu ofensivamente. O Ederson falha no segundo gol do Palace, no escanteio, bloqueado por Mateta, e brilha com a bola nos pés. Mais uma assistência, a 4ª na temporada. Ele tem o mesmo número de assistências na Premier League que o Odegaard, por exemplo, nessa temporada. E são 7 na carreira dele dentro da Premier League, já é o recordista da posição no quesito. E ele saiu infelizmente machucado, com algo ali na região do pubis. Consequência de vir jogando no sacrifício já há alguns meses, já trouxe isso aqui no canal. O Ederson realmente tem jogado no sacrifício. Já tem muitos jogos em que ele mal treina e só joga porque aquela região ali, o músculo tá arrebentado, cara. Então, não sei quando que o Ederson volta, mas ele precisa realmente de uma pausa grande aí para tratar essa... Se o goleiro das Copas
é o Ortega, talvez seja o momento de dar uma poupada, por mais que, evidentemente, o Manchester City esteja na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, chega aos 55 pontos e volta ao G5, a briga pela Champions dá uma embolada. Principalmente porque a vaga do Forest agora está para jogo. 3 pontos separam o terceiro colocado Forest do sétimo colocado Aston Villa. Vai ser interessante acompanhar isso, viu? Então agora a gente tem 3 vagas para 5 clubes, pelo menos. E o Newcastle está com um jogo a menos do que os demais, tá? O nosso repórter, que foi lá passear no St. James's Park, esqueceu de trazer essa informação. Pois bem, o Forest se enrola sozinho, perde dentro de casa para o Everton, a segunda derrota consecutiva, a primeira em casa desde novembro, quando perdeu para o Newcastle, cara. Eram 11 jogos seguidos de invencibilidade no City Ground. Dos últimos 30 pontos na Premier League, conquistou apenas 13. São 5 derrotas e 1 empate nas últimas 10 rodadas. Então, cara, o Forest está desacelerando e começando a se colocar em risco. A derrota para o Everton foi muito justa, tá? O Everton jogou melhor, o Forest não jogou bem, o Everton criou mais chances e o gol de Doucouré veio em um erro muito feio de Murilo. Elogiamos quando temos que elogiar e criticamos quando temos que criticar. Foi um erro muito feio, realmente. A bola escapou e aí o Doucouré faz o gol para colocar justiça no placar. Vitória muito justa. Mais uma do Everton de Moyes nessa arrancada que em nenhum momento desde a chegada do Moyes fez o Everton se preocupar com zona de rebaixamento, o que já é um alívio para esse torcedor. Ainda mais em reta final de despedida do Goodison Park, né? Para poder celebrar essa despedida do estádio mais antigo em atividade na Premier League, um dos tantos do século XIX. Então, vai só celebrar com um cara marcante e histórico do clube no banco de reservas, não vai ter muitas preocupações, então bacana que o Everton tenha atingido esse status de tranquilidade para um momento tão histórico e tão importante nessa mudança de casa depois de mais de um século. E o Forest, que passou 119 dias seguidos no G5, desde a 15ª rodada, são 18 rodadas seguidas, a vantagem cai apenas para 3 pontos. A gente repete para o sexto e para os sétimo colocados. Sinal amarelo, que não vire vermelho. Detalhe que o Edu Gaspar estava nas arquibancadas, ele está muito próximo de assumir, enfim, a gestão dos clubes do dono grego Evangelos Marinakis. Inclusive, na sexta-feira teremos o retorno do quadro O Mundo Fora do Big Six, tá? Eu não sei se você já acompanhou, faz muito tempo que eu não publico um vídeo nessa série. Tem uma playlist aqui no canal se você quiser dar uma acompanhada. Você, que é velho de guerra, né, já está aqui há bastante tempo, vai lembrar que esse quadro existia e na sexta-feira teremos um episódio especial sobre o Nottingham Forest. Combinado? Deixa eu passar para o Aston Villa, que bateu o cachorro morto Southampton por 3-0 fora de casa. Segue colocando pressão também no Forest, segue com o pé no acelerador para estar na próxima Champions. 4ª vitória consecutiva na Premier League, essa protocolar, né, contra a pior campanha da era Premier League, que é a do Southampton, e um placar construído curiosamente pelos reservas. O Watkins, ele entra e abre o placar num lindo gol, linda finalização do Watkins, se você não viu a veja, por favor. O Malen faz o segundo e o McGinn faz o terceiro, todos os 3 saíram do banco para marcar os gols. O terceiro do McGinn foi em rebote do segundo pênalti defendido pelo Ramsdale em cobranças do Marco Asensio. Curioso, né? O Asensio, que vem muito bem, obrigado, perde 2 pênaltis, mas o segundo acabou entrando porque o McGinn foi esperto no rebote, enquanto o Asensio já tinha virado as costas reclamando de si mesmo. Uma injeção de confiança possível, para esse final de temporada muito agitado e importantíssimo, né? Na Premier League as coisas vão bem, na Liga dos Campeões uma necessidade de uma virada muito improvável, mas num ambiente que vai ser muito interessante de acompanhar no Villa Park contra o PSG. A Clara Albuquerque estará lá pela TNT. Eu vou
já viajo hoje, nessa segunda-feira, para Madrid para acompanhar o Arsenal. Na Premier League, a briga para estar na próxima Champions. E também temos o Aston Villa, evidentemente, nas semifinais da FA Cup contra o Crystal Palace, em busca do 8º título na competição, o primeiro desde 1957. Se o Villa está colocando pressão, o Chelsea perde uma chance de ouro, cara. Uma chance de ouro. E cai para a 6ª colocação. É apenas a 6ª rodada das 32 que disputou em que o Chelsea está fora do G5. Logo agora. E logo depois do último confronto dessa Premier League contra um time da zona de rebaixamento, cara. 1 ponto somado contra o Ipswich em 2 jogos contra o futuro rebaixado. Cara, e poderia ter perdido de novo, como perdeu fora de casa. O Ipswich abriu 2-0 em Stamford Bridge, o Chelsea que vinha de 5 vitórias seguidas dentro de casa na Premier. Conseguiu pelo menos o mínimo do mínimo, que é o empate, aliás, com direito a um golaço do Sancho. Poderia ter virado, criou ótimas oportunidades, mas no fim das contas o Palmer que mais brilhou foi o Alex, não o Cole. Alex Palmer, goleiro do Ipswich, que realmente foi muito bem e evitou com que o Chelsea conseguisse essa virada. Cara, era uma vitória obrigatória, viu? Assim, a sensação é de que o Chelsea, se conseguir vaga na Champions, vai ser uma classificação culposa, sem a intenção de se classificar. E as rodadas não são simples. Fulham fora de casa, Everton em casa, Liverpool em casa, Newcastle fora, Manchester United em Stamford Bridge e fecha com o Forest fora, potencialmente um confronto direto, se alguma vaga ainda estiver em aberto. Então, sinceramente, cara, eram 3 pontos obrigatórios que viraram 1. E o Chelsea cai para a 6ª colocação, fora do G5, das 5 vagas que a Premier League tem para a próxima Champions. Em paralelo, é favorito, na teoria, para ganhar a Conference. Imagino que chegue até a final, porque do lado do Chelsea, contra o Legia Varsóvia já foi, né? A semifinal não é contra um time complicado. E a final contra a Fiorentina ou o Betis pode ser espinhosa. E depois tem o Mundial de Clubes. Eu fico imaginando se o Flamengo de Felipe Luiz já começa a esfregar as mãos. Porque esse Chelsea é frágil, é esquisito e é errático, imprevisível. Mais pro mal do que pro bem. E eu quero fechar, cara, falando muito rapidamente dessa vitória do Wolverhampton por 4-2 para cima do Tottenham, porque o troféu da maior vergonha de toda a liga ganha um novo líder, ganha um novo ocupante da pole position, porque o Tottenham conseguiu a proeza de sofrer 4 gols desse Wolverhampton, com todo respeito aos Wolves que emendam a 4ª vitória consecutiva. E esse Tottenham está a 2 pontos do Wolverhampton, cara. Os Wolves que brigaram até rodada passada, ou 2 rodadas atrás contra o rebaixamento, estão a 2 pontos da pontuação do Tottenham. É absolutamente inacreditável. Crédito para o bom trabalho do Vitor Pereira, com boas peças, o André funcionando muito bem, o João Gomes dando prosseguimento a ser um muito bom meio-campista da Premier League. Mas, cara, sinceramente, o Tottenham somou 11 dos 24 pontos possíveis contra os 4 últimos colocados dessa Premier League. Apenas um clean sheet em 8 jogos contra essa rapaziada aí, que tem mais cheiro e cara de Championship ou de quase isso do que de Premier. Eu acho inacreditável. Ange Postecoglou talvez já não esteja mais entre nós no próximo Fred Café, porque na quinta-feira, se cair para o Frankfurt na Europa League, eu imagino que caia da posição. É um ambiente que já está tóxico mais uma vez, não sinto mais clima, total clima de fim de festa. O Frankfurt é bastante favorito, é um melhor time do que o Tottenham. A gente está falando do 15º colocado da Premier League, rapaziada. Com a grana que tem, com o time que tem. Eu sei que houve lesões, muitas, mas não dá, bicho.
Eu não sei quem é que vai terminar com maior vergonha da temporada, se é o Manchester United ou o Tottenham, ambos ainda na Europa League. Mas na Premier League tá algo absolutamente vexaminoso. Bizarro. E teve o caso Matheus Cunha, não sei se você acompanhou, ele faz o quarto gol e pede desculpas para a torcida dos Wolves e manda coração, diz que ama a torcida. Isso porque tem um rum esquisito aí. O Matheus Cunha ele renova o contrato em janeiro e tem uma multa de 75 milhões, o que os torcedores dos Wolves acham baixo, mas até aí ok, porque a diretoria aceitou e tá tudo certo. É o artilheiro da equipe, é o principal jogador. Foi suspenso mais uma vez porque perdeu a cabeça e voltou nessa partida no banco de reservas, porque o time engatou sem ele, e também porque em paralelo nas redes sociais ele tem feito posts e deletado em que ele dá uma estourada mais uma vez. A sensação de vários torcedores é que ele está forçando uma saída e que ele está se sentindo às vezes maior do que o Wolverhampton. E eu entendo essa sensação, ao mesmo tempo que eu entendo as frustrações do Matheus Cunha. De qualquer maneira, me parece uma relação que já está fadada à separação nessa janela. Algum clube grande vai bater na porta, vai pagar um bom valor para o Wolverhampton, valor acordado na cláusula da renovação de contrato, e a gente vai ter um novo capítulo e podemos talvez entender um pouco mais dessa história, pelo menos do ponto de vista do Matheus Cunha, depois que ele resolver contar um pouco mais do que aconteceu. Mas pelo menos ele pediu desculpas e parece que colocou panos quentes nesse princípio de fogueira aí. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu acho que vem nessa terça-feira, tá? Eu vou fazer se tudo der certo, uma análise prévia de Real Madrid e Arsenal no Santiago Bernabéu. Lá vem eles de novo, Fred. Será?